A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Luiz. Estou aqui para gravar a nossa escola bíblica dominical e a lição de hoje é a promessa da proteção divina. É a lição referente ao dia 8 de dezembro, dia da Bíblia. E nada melhor do que nós falarmos da Bíblia Sagrada e orientarmos e nos orientarmos através dela, porque essa é a vontade de Deus e a vontade de Deus ela é a bênção que vem sobre nós, né? O textuário dessa lição está baseado em Salmos 91, verso de número 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse mesmo texto, se você puxar na sua memória, nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 4, quando Jesus ele vai para o deserto, 40 dias, 40 noites, ele está ali, o diabo aparece para tentá-lo, né? E uma das tentações que o diabo faz é levar Jesus ao pináculo do templo, a parte mais alta, e o diabo tenta Jesus a se jogar ali para baixo, e ele cita os Salmos 91, verso 11, dizendo assim: olha, se tu te jogares daqui para baixo, o Deus vai dar ordem aos seus anjos, vai tomar nas tuas mãos e não vai sofrer dano algum. Jesus olha para ele, conhecedor da palavra, e por isso precisamos conhecer a palavra e estudar o Evangelho, diz assim: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando falamos de promessas divinas, de proteção divina, nós podemos nos confundir, que Deus me guarda, Deus me protege, mas Deus não te dá autoridade nem permissão para tentá-lo. Tem situações e causas e lugares que às vezes a gente se coloca que não era para nós estarmos ali. Nós não éramos para estar naquele lugar, naquela hora, com aquelas pessoas. E aí às vezes a gente espera que Deus vai dar um livramento e Deus não dá um livramento, porque nós colocamos Deus à prova. Porém, o lado correto, Salmos 91, agora verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que está onde Deus quer, fazendo o que Deus quer que faça, debaixo da sua palavra, em oração, em obediência ao Evangelho, esse, diante de uma situação de doença, de acidente de carro, enfim, seja ela qual for, é este que está debaixo da promessa das proteções, da proteção divina. Você está, às vezes, você vai viajar a trabalho com a sua família e você ora: Senhor, protege, leva esse carro, abençoa a nossa viagem. Ele colocou tudo diante das mãos de Deus, ele procurou a direção de Deus para tomar as suas decisões, e diante de uma situação difícil, Deus vai com certeza estender as mãos e vai dar um livramento. Isso é importante nós entendermos. Não colocar Deus à prova é uma coisa, é buscar a direção de Deus para estar onde Deus quer, para que no momento da necessidade nós possamos ser alcançados por Ele, e não o colocar à prova dizendo que Deus vai me proteger, seja lá onde for, da forma que for. E a gente entende que Deus ele zela pela sua palavra. Deus não vai fazer nada além do que a sua palavra permite fazer, porque Deus é um Deus justo. Deus podia permitir que Uzá, ao tocar na arca, não morresse, mas Uzá estava fazendo algo que não era para fazer. Eles estavam andando contra diretrizes bíblicas, e aí o que aconteceu? Deus tinha que zelar pela palavra dele, e aí acabou ali Uzá morrendo naquela situação, o que desagradou a Davi. Certamente o próprio Deus entristece seu coração por ver alguma coisa desse tipo acontecer, porque ele vai ter que ser fiel e verdadeiro àquilo que está escrito no Evangelho. A verdade prática diz: Deus promete sua proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Nós precisamos andar de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus é o que nos dá proteção e faz com que o Deus vivo, o Deus da palavra, nos proteja nas situações adversas a qual muitas vezes nós nos encontramos. A leitura bíblica de classe, que é 2 textos, e eu vou me referir aos dois, estão um em Efésios 6 e outro está no Salmo 91, como a gente já abordou. Efésios 6
Ele diz que diante de batalhas espirituais, nós precisamos entender uma coisa: nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, contra hostes e potestades, contra príncipe das trevas desse séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma primeira coisa importante é que nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados, hostes, potestades malignas. São espíritos malignos que influenciam, que regem o mundo lá fora, gerando filosofia, gerando comportamento, gerando morte, gerando destruição, levando as pessoas a tomarem decisões precipitadas. E a gente olha para o mundo lá fora, né? Se você assistir televisão meia hora, você vai ver e entender por que tantas guerras acontecem, por que tantas pessoas matam umas às outras, roubam, enfim, extorquem as pessoas, né? Pai matando filho, filho matando pai e assim por diante. São influências desses espíritos, dessa espiritualidade maligna que atua no mundo. Mas as pessoas são muitas vezes os instrumentos que esses espíritos usam para fazer tanto mal aonde eles estão. Então essas situações, muitas vezes elas são crescentes e a gente não percebe como cristão. Mas a palavra nos orienta que para lutar contra esse tipo de situação, nós precisamos de armas espirituais. A nossa oração, conhecimento da palavra, o jejum e a proteção de Deus, ela vem junto quando eu oro, quando eu busco a palavra e quando eu jejuo, eu atraio a proteção de Deus. Para que esse tipo de comportamento que é visto lá fora, ele não atinja a minha casa, a minha família, a minha vida, e a minha casa esteja sempre debaixo da proteção de Deus quando ela está alicerçada sobre o Evangelho, sobre a verdade do Evangelho, sobre oração. Eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, e quando preciso, eu preciso jejuar para que a mão do Todo-Poderoso, as asas dele estejam cobertas. O Salmo 91 diz que a tua verdade é meu escudo e broquel. A palavra de Deus é o que nos protege, é o que nos guarda. A oração é o que nos orienta e nos dá força para vencer esse tipo de situação, para que ela não entre na minha casa e também não atinja a minha casa, trazendo problemas espirituais. Aí, na sequência do texto, nós vamos ver no verso 13 que Paulo vai orientar a igreja: tomai toda a armadura de Deus. Aí ele vai dar lá capacete da salvação, espada da verdade, couraça da justiça, pés da preparação do evangelho. Ele vai dar ali o escudo da fé. Quando nós nos apropriamos de todas essas ferramentas, nós começamos a guardar a nossa mente, nós começamos a nos proteger desses ataques espirituais. Quanto mais nós oramos e conhecemos o Evangelho, mais fortes nós vamos ficando, nós vamos aprendendo a usar essa armadura para nos defender dos ataques espirituais. Eu protejo meu casamento, eu protejo minha filha, eu protejo minha casa, minha vida, eu protejo aquilo que é meu. Eu vou sair na rua, Deus vai estender as suas mãos, porque eu estou debaixo da presença de Deus. Eu não saio de casa sem orar, eu não saio de casa sem ler um trecho da palavra e meditar, para que eu não sofra esse tipo de ataque. Mas as pessoas que não fazem de tal forma, elas podem perecer ao longo do dia, do caminho, porque elas serão atacadas, assim como eu serei atacado. Porém, se eu estiver revestido com a armadura, porém, se eu entender o que é o mundo espiritual e como funciona as guerras espirituais, eu vou poder me defender, e Deus vai me guardar nessa situação, para que nenhum tipo de mal ao longo do dia venha acontecer para comigo ou para com a minha família.